Momento de reflexão. E a minha temática na reflexão de hoje é oposição corajosa. Teresa Prekerowa era adolescente quando os nazistas invadiram a Polônia, no início da Segunda Guerra Mundial. Era o início do Holocausto. Presos pelos nazistas, os judeus começaram a desaparecer. Assim, ela e outros poloneses arriscaram a vida para resgatar esses judeus do gueto da Varsóvia e do expurgo nazista. Teresa se tornou uma das principais historiadoras da Guerra do Holocausto, mas foi a sua coragem contra a maldade que colocou na lista dos justos entre as nações do memorial Yad Vashem em Jerusalém. É preciso coragem para opor-se ao mal. Paulo disse à igreja de Éfeso: não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra os grandes poderes nesse mundo de trevas. Essa oposição invisível é mais do que podemos enfrentar sozinhos. Por isso, Deus nos deu recursos espirituais, uma armadura, para conseguirmos permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E o que está envolvido nesse posicionamento corajoso? Essa oposição envolve agir contra a injustiça ou interferir em favor de alguém que está vulnerável ou em situação de vítima. Seja qual for o conflito, podemos ter coragem porque o nosso Deus já nos proveu o que é necessário para nos posicionarmos por Ele contra o mal. Deus nos capacita para lutarmos por Ele. Tá aí uma mensagem interessantíssima nesta segunda-feira, nesse começo de semana, começo de mês também, onde estamos por aqui refletindo em mais uma mensagem nessa manhã e hoje falando sobre oposição. Quando falamos oposição, pensamos em muitos fatores, né? Pensamos naquela picuinha que alguém tem para conosco ou que nós temos para com alguém. Quando falamos em oposição, já pensamos em um momento que estamos vivendo agora aí, incisivamente, que é a política, onde temos aí situação, oposição, enfim, é o que nos remete também. Essa palavrinha pequena, mas que causa um grande estrago em nossas vidas, que atrapalha os nossos planos, que prejudicam a nossa caminhada, não é mesmo? Afinal de contas, a oposição ela vem com esse intuito para nos atrapalhar de alcançarmos o nosso objetivo. A oposição às vezes ela é boa, mas na maioria das vezes ela tem o objetivo de destruir a nossa vida, pelo interesse alheio ter que prevalecer. Todos nós temos as nossas oposições, todos nós temos as pessoas às quais não compactuamos, as quais não concordamos com ideias, princípios, a pregação que elas levam. Assim como somos oposições para muitas pessoas também. Mas essa oposição que esse nosso texto traz aqui hoje é uma oposição diferente, é uma oposição que ela é uma oposição de todos nós, é uma oposição unânime. Porque a própria palavra fala que o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. E é isto que a oposição faz às vezes. A oposição às vezes quer roubar algo que é seu. A oposição, ela vem para matar você de certa forma. E para causar destruição na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos. Eu estou falando da oposição de Satanás para conosco, eu estou falando da oposição inimiga. Por isso que eu falo que é uma oposição unânime, porque por mais que às vezes você que está assistindo esse vídeo agora, você que está me ouvindo, se acha um adepto do nosso inimigo,
Ele não gosta de você. Não, 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 não. Ele quer simplesmente destruir você. Por mais que você pense, às vezes, por mais que você está iludido, achando que é beneficiado pelo inimigo de Deus. Mas não, ele está destruindo você aos poucos. E existem várias formas de destruir, porque o inimigo de Jesus Cristo, ele é astuto. Ele chega dando uma de amigo, ele chega dando uma de bom. Ele chega agradando você. Ele chega massageando o seu ego. Ele chega colocando você nos holofotes, te dando uma falsa honra, uma esperança de que será alguém vitorioso na vida e na eternidade. Mas ele não pode garantir isso, porque por mais que você possa gostar dele, porque sim, acredite, tem muita gente que gosta do inimigo. Tem muita gente que gosta do Satanás. E por mais que você goste dele, por mais que você declare amor e amores por ele, ele jamais sentirá o mesmo por você, porque ele quer a sua destruição. Ele quer impedir a sua salvação, ele quer impedir a sua alegria eterna, e é nisso que nós temos que nos atentar, porque às vezes nós somos iludidos, às vezes o inimigo ele nos cega com uma paixão a qual nos declaramos e nos derramamos para ele, pensando que vamos receber algum benefício em troca. Pense em um possível inimigo seu. Agora pense se seria possível ele ajudar você em algum momento de sua vida. Pense em uma pessoa que você tem uma diferença mortal. E tente se ver ajudando essa pessoa, ignorando tudo isso que vocês têm um para com o outro. É difícil, não é? É complicado porque é a oposição. A gente só quer o mal da oposição. A gente não quer que a oposição saia vitoriosa, porque se a oposição for vitoriosa é a nossa derrota. É exatamente assim que o diabo olha para mim, olha para você. Nós somos a oposição dele. Todos nós, independente da religião, independente da fé, independente da crença que eu tenho, que você tem, ele nos vê como oposição. Por mais que alguns de nós possamos ver ele como aliado, ele sempre nos verá como oposição. E ele sempre vai querer nos destruir, porque é um mandamento bíblico. É algo que está na Bíblia. O diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. É só essa a função dele. Independente de quem você seja, independente se você adore ele ou não, se você se curva diante dele ou não, se você pede por ele na sua vida constantemente ou não, a intenção, o objetivo dele é destruir você. Completamente ao contrário do pensamento de Deus, que derrama sua graça sobre nós. Não estou falando aqui religião, estou falando a verdade. E você que me ouve, você que me assiste agora, você sabe que essa é uma verdade. Não precisa eu falar muito para você. Você é suficiente inteligente para saber que esta é uma verdade imutável. É uma verdade que não pode ser mexida. E não pode ser invertida jamais. Pense nisso então, quando você pensar em oposição, lembre-se que nós temos um opositor que é unânime. Ele nos vê da mesma forma e ele pensa sempre o mesmo para conosco, independentemente de quem nós somos. Se nós agradamos ou não agradamos a Deus, a intenção dele é a mesma. E quando nós desagradamos o coração de Deus, quando nós vamos contra os princípios que o Pai Celestial impõe para nós, essa é a vitória do nosso opositor e a nossa própria derrota. Mas muitos de nós não vamos conseguir ver isso como derrota. Porque é uma ilusão, no momento é bom, mas e a eternidade, como fica? E o depois? Tem uma música que fala que
Amanhã pode ser muito tarde. Então hoje parece estar tudo bem, você está fazendo o que está fazendo, está vivendo a sua vida, está aí sem se preocupar com a oposição. Mas você já parou para pensar se amanhã você vai ter essa mesma oportunidade? Ou será tarde demais? Pense nisso que eu estou te falando e não aceite, não entenda isso como uma religiosidade. Mas entenda isso como a verdade, que é uma verdade explícita no mundo. Entenda que o nosso opositor é o mesmo. E é assim que ele nos vê. Nós temos um opositor em comum. E ele precisa ser aniquilado, ele precisa perder para que nós vençamos. Nós precisamos derrotar o nosso opositor. E nós conseguimos isso com a graça de Deus, com a ajuda, com o auxílio do Divino Celestial. Como diz aqui a parte final desse texto, Deus nos capacita para lutarmos por Ele. Se nós somos filhos de Deus, e Deus tem um opositor, Ele se torna nosso opositor também. Porque em família ninguém mexe. Na família ninguém se mete. Eu imagino como você deve ficar quando falam da sua mãe e do seu pai. Então lembre-se disso. Se o teu pai tem um inimigo, ele torna o seu inimigo também. Porque inimigo é aquele que quer destruir, opositor é aquele que não quer ver você vitorioso. E você precisa aniquilar ele antes que ele faça isso com você. Você precisa vencer o diabo antes que o diabo vença você. E por mais que você ache impossível vencer Satanás, saiba que você está com o maior. É só você olhar para cima e invocar a presença de Deus na sua vida, arrepender dos seus erros e você já estará derrotando Satanás. É só você falar: Pai, eu estou arrependido. Deus, perdão. Eu quero a tua salvação, Pai. Com essa simples oração, você já estará derrotando o seu opositor. Estará conquistando o seu objetivo e o objetivo de Deus, que é fazer com que você tenha vida eterna em abundância, sem pranto, sem ranger de dentes, sem dores, sem luto e sem tristeza. Mas essa escolha depende de você. Vença a oposição, vença com propriedade, vença com o poder que há no nome santo de Jesus Cristo. Vença a oposição. Que Deus abençoe você e que essa mensagem possa ter chegado até o seu coração e que você invoque a Deus nesse momento. Independentemente de qual é o momento que você esteja vivendo, ou às vezes você pode estar de mal com Deus. Mas faça essa oração de arrependimento e você vencerá a oposição unânime. Você vencerá a oposição e garantirá uma vida de gozo eterno. Uma vida de plena felicidade em Cristo Jesus.